Olá, aqui é o João. Vamos continuar a nossa criação de um jogo eletrônico do tipo Shoot 'em Up. A última coisa que a gente fez no vídeo anterior foi criar o nosso objeto Spawn Enemies. A gente pode encontrar ele aqui fora do cenário, em que a gente criou para ele um script chamado Spawn Enemy. Vamos abrir o script. Bom, a gente pode ver o script aqui em que a gente seta um prefab de inimigo para a gente criar ele a cada 2 segundos. Através da chamada do método spawn, em que a gente instancia esse prefab e seta uma posição fixa para ele sempre nascer. Essa posição fixa está baseada na posição do nosso objeto SpawnEnemy, que ele está na posição 35 em X e posição Y em 0. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai alterar esse script para ele poder utilizar o tamanho da câmera, né, o tamanho da tela, para poder instanciar o inimigo da parte de cima até a parte de baixo. E eventualmente vamos fazer também com que ele instancie de acordo com a posição Y do nosso jogador, para dificultar um pouco, né, para poder perseguir o nosso jogador. Se a gente der um play no jogo agora, a gente vai perceber que além dos 3 inimigos que estão fixamente posicionados, o nosso spawn está sempre criando ali o inimigo no mesmo lugar. Vou parar. Primeiramente eu vou excluir esses 3 inimigos que a gente tem em tela. Nunca esquecer de salvar a cena. Já vou aproveitar aí no prefab do nosso inimigo, do Pope. E vamos alterar o shooting rate dele, que está 0,75. Eu vou alterar para aproximadamente 1,5. Tá? Já alteramos o prefab. As próximas vezes que forem criadas, né, forem criado o inimigo, ele já vai ter um tiro um pouco mais devagar. Bom, vamos voltar no nosso script. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai criar 2 variáveis privadas, private, bool. Uma para a gente verificar se a gente está utilizando a posição Y do nosso personagem, isPositionPlayer. Vou inicializar ela como false. E uma segunda, private, transformPlayer, transform. A gente poderia colocar essa variável playerTransform como pública e apenas utilizar, né, a Unity ali para poder arrastar o nosso objeto para ele. E assim a gente já teria acesso ao transform do nosso player. Mas, como forma de aprendizado aqui também, vamos buscar o playerTransform através de um script, através de um comando de script, né, que já vem embutido aqui na Unity. Através da classe GameObject e do método find, a gente tem algumas possibilidades aqui. A gente pode buscar através do nome ou através de tags. Vamos aproveitar e utilizar o terceiro método que aparece aqui, findGameObjectWithTag. E eu vou passar para ele o nome da tag que a gente colocou anteriormente, né, para o nosso player, que é a tag player. Depois que ele trouxer o GameObject para a gente, vamos retornar depois do GameObject o nosso componente transform, que é exatamente esse que a gente quer guardar na nossa variável playerTransform. Vamos alterar aqui o nosso método spawn para quê? A gente vai fazer com que essa variável isPositionPlayer, a cada loop, cada vez que entrar aqui no spawn, uma vez ela seja true e a próxima vez ela seja false e, consequentemente, ela vai se alterando. Então, isPositionPlayer vai ser o inverso do que ele foi na chamada anterior. Ou seja, se ele era true, vai ser false, e se ele era false, ele vai ser true. Então, se isPositionPlayer for verdadeiro, a gente vai setar um valor de posição inicial baseado na posição Y do jogador. Então, vou aproveitar aqui e criar uma variável local, vector3, chamado spawnPosition. E vou setar ela aqui, né? Vou instanciar ela, spawnPosition. Vai ser igual a newVector3, em que a gente vai passar em X a posição que já está, né? A posição do nosso objeto vazio, o enemy spawn lá. Position em X. A diferença aqui é que a gente vai pegar agora a posição de Y do nosso playerTransform. playerTransform.position.y. E Z a gente vai permanecer com o que a gente já tem,
com a posição do nosso objeto vazio em tela. Transforme. Opa, a IntelliSense está alterando aqui para a gente. Position.z. Se não for, a gente vai aleatoriamente escolher uma posição em Y para o nosso inimigo na C. Eu vou copiar essa linha, copiar esse comando aqui e jogar dentro do else, que vai ser bem parecido. A alteração aqui vai ser que o Y que a gente vai usar não vai ser o Y do player. Vamos dar uma olhada, eu vou voltar na Unity. A gente vai utilizar o seguinte, a gente vai pegar mais ou menos a posição da câmera. Pode ver que a nossa câmera é bem pequena, não tem tanta altura. Tá? Então, nosso spawn enemies vai instanciar inimigos mais ou menos a partir da posição 4 positivo até 4, menos 4, né, negativo. Deixa eu voltar para a posição 0. Então, aqui dentro do nosso script, a gente vai utilizar a classe random, o método range, em que a gente vai dizer para ele randomizar para a gente um valor entre menos 4 e 4. Ok? Depois que ele criar essa variável spawn position, a gente vai utilizar a variável spawn position para setar a nova posição do nosso enemy transform, que foi uma instância criada a partir do nosso prefab. Então vamos alterar aqui e vai ser randomizado agora o valor. Voltando na Unity para testar. O errinho aqui vai sumir depois de compilar o script, que a gente tinha deixado esse ponto aqui em branco anteriormente. Ok, vamos dar um play. Agora a gente pode ver aqui na cena que nosso inimigo está sendo criado aleatoriamente, em posições diferentes. A gente não tem como ter certeza, porque a gente deixou a variável para perseguir, né, o nosso personagem como privada. Então vamos verificar como é que a gente pode dar uma olhada nisso. Para não precisar alterar nossa variável para pública, para a gente poder enxergar, para elas aparecerem aqui no Inspector, a gente pode utilizar aqui um esquema da Unity, que é através do menu do Inspector do objeto. A gente altera o formato de normal para debug. Quando clicar em debug, a gente vai poder ver agora as posições, né, as variáveis, desculpa, dos scripts que eram privadas, para a gente poder realmente depurar o código e ver o que está acontecendo. Então, a gente pode ver aqui da primeira vez que entrar no spawn ele vai instanciar de acordo com a nossa posição. A próxima, ele instancia de acordo com uma posição aleatória entre menos 4 e 4. E assim ele vai criando nossos inimigos. Certo? Vou colocar aqui bem no alto para ver se ele cria um inimigo aqui mais ou menos na nossa posição. Aqui criou. Ok, pessoal. Para esse tutorial, a gente criou uma forma diferente e mais randômica de instanciar nossos inimigos. Até o próximo tutorial.